Parece que todos assistiram o filme, ou agora, ou antes, mas tiveram contato com esse filme O Quarto de Guerra. Esse filme é distribuído pela BV Filmes, né, aqui no Brasil. São dois irmãos de sobrenome Kendrick, né, que têm investido nessa área. Me parece que há um suporte de uma igreja batista também por trás, e eles são criadores também de outros dois filmes que foram muito propagados e nós assistimos também na igreja, como Prova de Fogo, Corajosos, né? Que muitas pessoas gostaram. E esse filme, nós pensamos nele por causa do tema, né? Da restauração. E o nosso tema, como a Dani colocou no início, vai ser restauração na família. Então, esse filme ele é um contexto norte-americano, mas nesse mundo globalizado que a gente vive, né, a gente se identifica, mesmo sendo uma cultura um pouco diferente da nossa, mas nós nos identificamos com as lutas que aquele casal, que aquela família enfrentou, e é um filme que tem a sua ênfase também na oração, e esta é uma das áreas na nossa vida que nós precisamos também restaurar, que é uma vida de oração, de maior comunhão com Deus, de investimento nessa área, principalmente para orarmos pela nossa família, para que Deus esteja abençoando. Então, é um filme que nos trouxe, assim, emoção, nos trouxe encorajamento, nos fez identificar com ele em algumas áreas. E o que eu pensei aqui a gente fazer? Eu coloquei algumas perguntas e, através dessas perguntas, nós vamos discutindo, e depois de cada pergunta que a gente lançar, eu coloquei um quadro lá com algum versículo, com alguma palavra específica sobre aquele tema, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Todos estão vendo aí? Sim. Então tá jóia. Então essa aí é a personagem, vamos dizer assim, principal, né, que nos desafiou muito. E eu coloquei esse versículo aí no início para a gente pensar nele, né? Perto está o Senhor de todos os que me invocam, de todos os que me invocam em verdade. Este salmo, ele contém realmente uma promessa aí muito abençoadora, né, para nós. Que o Senhor está perto de nós, está perto de todos os que o buscam com sinceridade, em verdade, para poderem experimentar a presença do Senhor e a ação dele nas nossas vidas. Muito bem. Então, a primeira rodada nossa aí vai ser o seguinte: o que mais chamou a sua atenção no filme e por quê? Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar um pouco disso agora. Qual foi a cena, qual foi o momento aí que mais te marcou no filme e por quê? Gostaria que algumas pessoas falassem aí nesse primeiro momento. Posso começar, tagarela? Uma das partes que, assim, que como mãe, né, deu até coração aperta na fala da menina, o quanto às vezes a correria e a rotina do dia a dia fez com que a menina questionasse se a mãe realmente a amava, né? Você sabe o que aconteceu comigo, qual foi o campeonato, o que eu aprendi de novo. Fez algumas perguntas que a mãe não sabia responder nenhuma. E que às vezes são coisas que para a gente, mas coisa boba, mas aquilo para a criança foi extremamente importante, quanto ela estava tão, a fala da mãe fala destruída, né? E o quanto às vezes a gente pode, e eu digo até por mim, com a correria das coisas, que principalmente nesse ano de pandemia, tantas coisas para fazer, e a gente corre e que pode ter até acontecido alguma coisa assim, né?
se os meus fizerem essa pergunta, o meu medo é eles virem, eu não souber essa resposta, né? Impactar desse jeito. Ok. Mais alguém quer compartilhar? Eu também, mais ou menos baseado no que a Daniela, teve algumas horas que, se imaginei, se eu pudesse voltar no tempo, e nossas filhas já são grandes, né, formadas, tá certo que sempre é tempo, mas se a gente pudesse voltar, eu teria agido de outra maneira durante a, a educação, né, a convivência com elas, algumas coisas que vão atropelando a gente na vida que a gente deixa, não que deixa os filhos de lado, né, mas às vezes esquece um pouco as coisas, né? Não por mal, mas pela própria correria da vida, né? Ok. Uhum. Faz tempo que eu assisti, não faz muito tempo. Eu assisti mesmo naquele lançamento que teve, sei lá que ano que foi. Nunca mais assisti. Mas o que. Então, a hora que o pastor fez essa pergunta, eu falei, não vou saber responder, né? Mas aí eu falei, não, deixa eu pensar. E o que vem na minha mente sempre é aquele closet dela, cheio de versículos, aquele banquinho, aquilo lá, tipo, putz, eu queria ter um lugarzinho daquele. Lógico que a gente pode fazer em qualquer lugar, mas a gente sempre arranja umas desculpas, né? Mas que é, nossa, para mim chega a ser lindo de ver, sabe? Aqueles versículos, aquele cantinho gostoso ali, por mais deve ser bem abafado, né? Mas eu acho que aquele lá, sou só eu e o meu canto, sabe? O fecha a tua porta e eu tô aqui, né? Legal. Muito bem, então vamos seguir aqui. Tudo é culpa do diabo? Não. Claro que não. Não. Por que não? Não é mais fácil Fazer. a culpa nele? Então, agora eu tô fazendo um link aí com a de quarta-feira, pastor. Porque eu acho que, assim, o mal está no mundo, assim, então, assim, não é tudo, assim, as pessoas são as escolhas que as pessoas fazem, né? E a partir daí que você tem as consequências, né? E o que me chamou a atenção no filme também ontem era, assim, era o relacionamento, eu lembrei também daquele estudo que a gente fez de conflitos, né? Então, o casal estava num nível de conflitos que já estava pronto, falando para esperando para rebater, né? Os dois já estavam nessa situação. E não teve, e só quando um cedeu, né? E viu que realmente não estava indo para o caminho correto, né? Com a ajuda da Clara, óbvio. Mas eu acho que, assim, são escolhas que a gente faz e que, às vezes, essas escolhas, elas estão indo para o caminho errado, né? Ok. É muito fácil a gente pôr a culpa ou no diabo ou no outro, né? E a gente nunca
assumir a nossa participação no conflito, né? A gente tem que lembrar da corrupção da natureza humana. Com esse termo, se queria indicar a degeneração, a perversão, a depravação ou a decadência espiritual e moral a qual a raça humana ficou sujeita após o pecado de seus primeiros pais, Adão e Eva. O pecado, então, ele maculou a personalidade humana de tal maneira que o homem é mais inclinado a praticar o mal que o bem. E o Senhor Jesus, né, ele, ao explicar essa consequência da queda, ao explicar de que forma o homem se torna verdadeiramente impuro, naquela discussão, o que nos contamina, o que entra pela nossa boca ou pelo que sai, Jesus colocou aí a razão também de muitos dos nossos problemas. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Então, realmente, o coração do homem foi prejudicado por causa da queda. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos pecaram, né, estão destituídos da glória de Deus. E mesmo nós, crentes em Jesus Cristo, que fomos tornados novas criaturas em Cristo, ainda sofremos as consequências, né, do pecado em nossas vidas. Enfrentamos também problemas de conflitos, né, no lar, com a família, com o cônjuge, com os filhos. Experimentamos ainda lutas. De forma diferente agora, né, porque nós reconhecemos isso, temos a Jesus Cristo para nos amparar, para nos corrigir, mas mesmo assim lutamos, enfrentamos lutas, e Jesus Cristo deixou isso claro, né, que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por lutas, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque agora nós temos a promessa e a consciência de que Ele está conosco, né, participando conosco na nossa vida. Então, sem dúvida nenhuma, o diabo, ele interfere para potencializar tudo isso, né? Ele sabe que mesmo salvos por Jesus Cristo, ainda carregamos os germes do pecado, ele vai querer colocar o dedo ali na ferida, né? Ele vai querer nos instigar ao mal, né? A proceder assim. Ele vai nos tentar. A tentação é uma forma dele nos instigar para cairmos, para desobedecermos a Deus e nos voltarmos para os propósitos dele. Mas isso a gente vai falando aí mais para frente sobre isso, a gente vai voltar a isso, mas só lembrando que um dos objetivos do filme é esse, né? Quando deu esse nome, o Quarto de Guerra, é justamente por essa luta, né? O que se chama de batalha espiritual, que é revelado principalmente lá em Efésios, capítulo 6, né? A gente vê claramente ali uma luta espiritual. Alguém quer falar mais alguma coisa nesse ponto? Agora, a próxima pergunta é a seguinte, então. Contra o que ou quem é a nossa luta? O que o filme revelou ali positivamente ou focando, né? Contra quem era a luta, o que ou quem era a luta revelada ali naquele filme? Luta é pessoal, não é, pastor? Cada um tem que fazer a sua própria luta, a sua própria batalha contra si mesmo. Mas eu até entendi que ela até mostra que nós achamos que, às vezes, a nossa luta é algo aqui visível, e ela não é. É até o que o pastor falou, né?
Tem uma hora até que ela fala, nossa, parece que a gente trata o marido ou a mulher como inimigo, mas não é ele, né? Não é ali não é o que está acontecendo, né? É como até diz, né? Realmente a nossa luta não é contra potestades, né? A guerra está acontecendo e nós não estamos vendo. E muitas vezes, ligando até com a pergunta do diabo, a gente às vezes coloca a culpa nele. Eu lembro até de uma esquete que tinha um momento que os meninos falavam assim, que o diabo se manifestava falando, eu não precisei fazer nada, cara, foi você. Eu sei que às vezes eu venho aqui fazer umas intriguinhas, mas nesse momento eu nem fiz nada, o problema foi seu, né? Você fez sozinho. Então, ele deixa até claro que ele veio para fazer essas intriguinhas, coisa que a gente acha que é bobeira e não é. Nós não temos noção do que está acontecendo. A gente amanhece bem o dia, tá tudo lindo, dá um minuto já virou tudo, então a gente às vezes nem percebe, né? Há dois problemas com o diabo, né? É subestimá-lo ou superestimá-lo, né? Ou é, por um lado, dizer é tudo o diabo, e, por outro lado, achar até que ele não exista. Então, esses dois extremos, eles certamente são prejudiciais. Nós temos que ter uma visão equilibrada, né, bíblica, saber que o diabo ele existe, ele é um anjo caído, né? É um ser que é inimigo de Deus, mas está sob o domínio de Deus, sob o controle de Deus. Tudo nas Escrituras mostram isso, principalmente a história de Jó, né? É claro em falar que ele está sob o controle de Deus, mas as Escrituras falam também que ele é um inimigo poderoso, que ele está aí atacando, que ele está buscando, né? Na base do bluff também, da mentira, né? Porque ele é um inimigo derrotado, e ele sabe disso, mas então ele quer ganhar espaço, né? Uma ilustração, né, da atuação de Satanás que eu ouvi uma vez, eu nunca me esqueci, é como fosse um cão raivoso preso a uma corrente num poste. Então ele tem um raio de ação, né? Esse raio de ação está sob o controle de Deus, mas ele quer fazer, né? Ele é como há um texto, né, que é como um leão que ruge, né? Querendo avançar e dominar a sua presa, né? Vamos ver o que eu coloquei aqui depois disso sobre o diabo. Veja, voltando aí para o Efésios 6, Paulo revela a existência, né, desse inimigo. Ele não dá maiores detalhes, mas os detalhes que ele dá da ação desse inimigo é suficiente. Ele não fala aqui da sua origem, ele não fala aqui de muita coisa a respeito do diabo, mas vejam o que ele diz. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Essa palavra estratégia aqui, nessa tradução, pode ser também astúcia, pode ser cilada, ou seja, ele tem um plano, ele é astuto, ele é ardil, né? E ele é o diabo, ele é o nosso adversário. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridade do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas. Então, esse inimigo, além de astuto, né, de ardiloso, ele também é poderoso. Nós não podemos subestimar isso, né? E contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, ele é astuto, ele é poderoso e ele é maligno. Não há coisa boa nele. Ele é o pai da mentira. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele não tem outra intenção. Ele é um ser que realmente só vai pensar no mal, em nos destruir e nos afastar de Deus. Veja esse comentário aqui. Na vida cristã, nós lutamos, então, contra principados e potestades, que são poderosas forças malignas, compostas por anjos caídos, liderados por Satanás,
que é um adversário que procura nos derrotar, apesar de já terem sido derrotados por Cristo na cruz. Por isso, a astúcia e as mentiras dele para tentar nos enganar. Pedro, lá na sua primeira carta, ele diz o seguinte: estejam atentos, né? Se precavem disso, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Então, esse inimigo, ele é real, ele é poderoso, ele é maligno, ele é astuto, e nós precisamos, né, do nosso lado, estar firmes na fé, porque apesar dele ser tudo isso, ele já é um inimigo derrotado por Deus, de quem ele é também inimigo, por isso que ele é nosso inimigo, porque antes ele é inimigo de Deus, mas ele tenta atingir a criação de Deus, né? Mas se ele é como um leão que ruge, querendo dominar a sua presa, né? Existe um leão que ruge mais alto. E C.S. Lewis descreveu isso nas Crônicas de Nárnia, né? Com o Aslan. O rugido de Aslan, que é ali uma figura de Cristo, né? Ele estremece a terra, tudo à sua volta. Qualquer fera, né? Qualquer fera feroz, qualquer fera que tenta dominar a sua presa, né? Diante do rugido dele, ele se rende. E sem pensar no diabo, nós podemos pensar em Paulo. A descrição de Paulo antes da conversão dele era de uma fera, de um homem bruto, né? De um homem que queria realmente matar os cristãos. Mas quando o Senhor Jesus, né, se encontrou com ele, quando o leão da tribo de Judá rugiu, né, ele caiu do cavalo, ele ficou cego durante 3 dias e ele teve que se render, né, ao poderio, à soberania de Deus. Então, não há fera, não há Satanás, não há diabo, seus anjos, que podem diante do grande poder e soberania de Deus. Mas ele está aí, ele tem a sua força e ele quer nos atingir. Alguém quer falar alguma coisa nesse ponto? O pastor já falecido, mas bem conhecido no Brasil, Russell Shedd, ele tem um livro muito interessante. É O Mundo, a Carne e o Diabo. Esses são os 3 inimigos, né, que nós enfrentamos. O mundo, esse mundo hostil a Deus, hostil à palavra de Deus, né, esse mundo caído, né, então com todas as suas atrações, com todas as suas tentações, é um inimigo nosso. A influência desse mundo, as ideologias, né, é uma influência que recai sobre nós. A carne, que é a nossa natureza caída, corrompida, que pode se render ao mundo e aos seus apetites, e o diabo, né, que nos tenta, que usa o mundo e a carne como uma ferramenta para nos levar ao erro e a cair e a desobedecer a Deus. Então, a gente tem que lembrar sempre desses 3 inimigos, né? A carne,
a nossa natureza, o mundo à nossa volta, hostil a Deus, inimigo também de Deus, né? Contrário aos padrões, aos princípios, aos mandamentos de Deus, e o próprio diabo, né? Que de forma astuta e ardil, ele arquiteta, né? Ele tem estratégias para usar essas fraquezas nossas, né? Para nos levar para distante de Deus. Vamos lá. Próxima pergunta que o filme nos levantou, né? O sucesso profissional é o que garante a felicidade na família? Essa pergunta é boa, pastor. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. É do Tim Keller, ela é como integrar a fé e o trabalho, né? Então, acho que, assim, é você justamente saber balancear o seu... Porque você tem, assim, na saída do Gênesis já foi, Deus já deu a mensagem, né? Você vai ter que trabalhar com suor para garantir o seu... Então, assim, é importante a gente entender qual que é o nosso propósito, né, e não deixar com que essa questão da carreira, ela interfira na nossa vida, né, na vida familiar, né. Então, às vezes, você tá indo muito bem no trabalho, tudo está crescendo, mas nem sempre a família está bem, né. Então, acho que... E você percebe, né, eu tenho alguns amigos, a gente vê, assim, que a pessoa está crescendo profissionalmente, mas à custa de quê, né? À custa do abrir mão da família, né? Tudo isso, né? Então, acho que é um ponto que você tem que saber balancear. No filme, como isso é retratado, né? Como vocês viram isso no filme? Os dois, né? Tanto a esposa quanto o marido, eles estavam, a esposa querendo... A impressão que eu tive é que tinha aquela competição de ter dinheiro, né? Para poder... para ela justificava para ajudar a irmã, né? E ele querendo sempre ganhar o bônus, ganhar viagens, sempre tá por cima, ser sempre reconhecido, né? Então, acho que... e a que custo, né? A gente viu no filme que custo que ele fez, como que ele conseguiu ganhar tudo, né? Então, buscando justamente ser o primeiro de venda, atender aí as metas de vendas para conseguir os bônus, para conseguir viagem, carro, tudo mais. Então, acho que, assim, os dois estavam refletindo isso, que, na minha opinião, foi o reflexo na filha, né? Que a filha falou, que a Dani falou no início, você lembra, você sabe qual que é... Quando ela perguntou qual que é a cor do uniforme do meu time, qual que é o nome do meu time hoje, desse ano, ela não sabia, qual que é a cor do uniforme, né? Que prêmio que eu ganhei semana passada, né? Então, algumas coisas que você vê que os dois valorizavam mais a carreira do que propriamente a vida familiar. Vocês notaram a consequência, né? A consequência talvez maior aí foi a filha que eles poderiam perder, né? A tristeza dela de não ter, né, o carinho, a atenção dos pais. Mas nós vimos o marido, né, o Tony, perdendo o seu caráter, né? Porque ele era bom profissional, bom de venda, sucesso e tal, mas aquilo foi pouco para ele queria mais, ele queria dinheiro, né? E ele roubou, né? Ele trapaceou. Veja só onde ele foi se afundar, né? E o prejuízo do relacionamento do casal, né? Porque nessa disputa realmente, nessa luta por poder ali interno também, né? E a avareza que estava tomando conta do coração, principalmente do Tony, fez com que esses conflitos, né, prejudicassem o relacionamento com a filha, o relacionamento no casal e o caráter também, né, sendo destruído por causa da avareza, por causa do desejo de ter mais, né? Às vezes, pastor, eu digo que, né, às vezes não é nem do querer mais, mas até como o nosso coração é tão enganoso. Eu lembro quando eu trabalho desde meus 12 anos, né? Já fiz
as faculdades. Então, assim, na área financeira, eu dominava a área, na área contábil, até eu sair, parar de trabalhar, quando eu estava com crise, eu estava no cargo que a gente quer, o salário bom. Eu lembro que a primeira vez quando eu fui em algum lugar, eu lembro que a pergunta, qual a sua profissão? Que eu fui responder do lar, acho que desde os meus 12 anos, fazia tanto tempo que eu não era isso, né? Eu era uma profissional, eu estudei para isso. A sociedade, às vezes, até coloca assim, nossa, então você não é nada, né? Assim, o olhar da menina, você é do lar? Né, assim, já que você não tem uma profissão, né, assim, as primeiras vezes que eu fui até mesmo pela questão de independência, porque desde os 12, 13 eu trabalhando para o meu sustento. Então, até o começo dessa é tão sutil, porque não é só pelo é um tipo de status, né? Até o meu me adaptar, até, por exemplo, assim, que agora eu não tenho mais o meu dinheiro, mas o dinheiro do meu marido é meu dinheiro, é nosso dinheiro, né? Não existia isso, que era o dinheiro dele e o meu. Mas só o fato de quando eu parei de trabalhar que esse meio falando assim, olha, nesse momento você não é uma profissional, você é uma mãe em período integral, mas isso não é inferior a uma pessoa que está trabalhando, né? Ou até pelo tempo que eu trabalhei. Então, às vezes até a gente pega isso da sociedade, que a sociedade diz, ah, mas você para ser alguém, você tem que estar ali, né? Eu lembro da minha época do banco, salto alto, toda de terno, né? Todas as coisas. Então, isso vai fazer você feliz, né? Então, o status que eu tinha, né? E realmente a gente tem um status quando você tem, principalmente onde você está, com os clientes, com quem você está. Então, é tão sutil que às vezes até isso nos leva. O começo, quando eu virei uma moça, uma mulher do lar, eu senti essa dificuldade, assim, né? Parecia que a gente fala, né? Não, não, comigo não vai acontecer, mas aconteceu. Eu me senti, eu falei, poxa, será que minha felicidade estava no trabalho? Não, era o status que oferecia, o cargo onde eu estava, por trabalhar numa empresa, né, renomada. Então, a gente traz isso um pouquinho, né? E é tão sutil, o coração é tão enganoso, mas como é bom quando Deus vem e fala, ó, vem cá, deixa eu te explicar como é que é, não é isso, né? Então, hoje, alguns lugares, depois de um tempo, eu tinha prazer em falar que eu sou do lar. Já mudou a posição, né? Eu até brinco que hoje acho que eu nunca trabalhei tanto mais do que desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida. A diferença é que meu salário é o sorriso dos meus filhos, às vezes nem tanto, às vezes a gente quer pegar e dar uma cacetada neles, dar uma bronca, mas o sorriso, a alegria que eu tenho de estar com eles não há status profissional que me tenha nesses últimos tempos me dado a bênção de ter ficado com eles até agora. Ok, eu acho que esse é um grande desafio para a família, né? Nesses dias que estamos vivendo, nesses últimos anos, né? Principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia, a economia do nosso país, né? Do jeito que está, as mulheres estavam já cada vez mais, né? No mercado de trabalho e agora talvez em muitos lugares vai ter que haver uma troca, né? O homem ser do lar e a mulher tendo a oportunidade do trabalho. Então, esse vai ser está sendo um grande desafio para as famílias cristãs, né? Saber equilibrar, saber e entender o quanto a família é importante e nenhum sucesso, né? Na vida social, né? Nenhum sucesso na sociedade compensa o fracasso na família, né? Apesar de que o trabalho, nos dias que nós estamos vivendo, é uma questão até de sobrevivência, né? Cada vez mais o trabalho está escasso nesse período, mas Deus tem sido misericordioso, né? Tem nos sustentado com a sua graça, mas esse é um grande desafio para nós. Sobre isso, eu lembrei deste salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse salmo fala da realidade do trabalho, né? De um trabalho duro, árduo,
cansativo, né? Mas de nada adiantará todo esse sacrifício, todo esse trabalho, se o Senhor não edificar a casa. E o Senhor quer edificar a casa, nos lembrando de que há outros princípios, há outros fatores, né, que são importantes para a vida do lar. O reverendo Hernandes tem uma palavra sempre muito firme em relação a isso, eu selecionei essas frases dele, né? Sua família é o seu maior tesouro. Um casamento feliz vale mais do que riquezas. A mulher virtuosa vale mais do que finas joias. A herança de Deus na sua vida não é o dinheiro, mas seus filhos. Invista, então, na sua família. Valorize a sua família, tenha tempo para a sua família, converse com seus filhos, brinque com eles, participe da vida deles. De nada adianta você chegar ao pódio sozinho. Essa vitória tem sabor de derrota. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Sua família é um presente de Deus. Valorize-a, ame-a e agradeça a Deus por ela. Eu acho que uma das grandes lições, talvez, né, da pandemia tem sido essa, né? Valorizarmos algumas coisas que a gente não estava valorizando, né? Como estar mais tempo debaixo do mesmo teto, de aferir a nossa relação, como ela está, né, no dia a dia. Isso tem mexido com muitas famílias, né, e com as nossas também, com certeza. A próxima pergunta é essa: existe oração poderosa? Se existe oração poderosa, eu não sei, mas a oração ela é poderosa. Há poder na oração. Dizendo melhor. Mas o poder é de Deus, não é da oração. O poder é de Deus, então não está na pessoa que faz oração, e sim no fato de Deus ser poderoso e Ele nos atender ou não de acordo com o que é melhor para nós, mesmo a gente não entendendo que aquilo é melhor para nós naquele momento. Ótimo. Nós temos, no meio chamado evangélico, ou pentecostal, ou neopentecostal, e às vezes até dentro de igrejas tradicionais mesmo, eu sinto isso às vezes, a gente tem aquela ideia de que algumas pessoas têm uma oração mais poderosa, né? Algumas pessoas têm um poder de orar e as coisas acontecerem. E a gente fica criando, né, classes especiais de pessoas. Vamos na reunião na casa de fulana, né? Porque ali há poder na oração e as coisas acontecem, né? Então, hoje em dia, pelo menos eu não tenho visto tanto isso, mas já houve um tempo em que essa ideia ela era muito difundida, né? Na batalha espiritual, em você ter poder na oração e existir classes ou pessoas especiais de oração. Eu, como pastor, tenho sempre procurado orientar as minhas ovelhas que me procuram para oração, e eu sei que o meu ministério é também de oração, de intercessão para as pessoas, mas esse é um ministério de todo crente. Um dos pilares, né, da igreja reformada, calvinista, é o sacerdócio universal de todos os crentes, não é verdade? E o que um sacerdote fazia, né? Ele representava Deus para o povo, e ele representava o povo para Deus. Era assim que o sacerdote atuava na antiga aliança. Hoje, nós somos um reino de sacerdotes constituídos por Cristo, né? Então, nós temos esse livre acesso à presença de Deus e temos até o mandamento que Jesus nos deu de estarmos suplicando, não apenas por nós mesmos, mas também por outras pessoas. Então, eu vou mostrar a tela que eu coloquei
logo a seguir aqui para vocês entenderem. São duas palavras também do pastor Hernandes. O poder não está na oração, aquilo que a Ângela falou, mas no Deus que responde às orações. Não é o poder da oração, mas poder através da oração. Quando nós oramos, nós falamos com aquele que está sentado na sala de comando do universo. Quando oramos, conectamos ao trono. Quando oramos, aliamos-nos com o Onipotente. Nada é impossível para Deus. Então, pela oração, nós podemos alcançar coisas impossíveis, pois nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Não há causa perdida quando nós a colocamos diante de Deus em oração. Orar é invadir o impossível, é viver no reino dos milagres, é estar aliado ao Todo-Poderoso. Um santo de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um santo de joelhos tem mais força que um exército. Maria Stuart, rainha da Escócia, temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. Quando os exércitos da Síria cercaram a cidade de Samaria para prender o profeta Eliseu, ele orou e a estratégia dos soldados sírios foi desmantelada. Deus escolheu agir extraordinariamente por intermédio da oração. Então, acho que esses pontos deixam bem claro, né? Aonde está o poder na oração, né? O poder estar em Deus, o poder estar na ação de Deus, e nós nos aliamos àquele que tem todo o poder, né? Para agir conforme a sua vontade na nossa vida e mudar as coisas, né? Eu gosto muito de uma frase que o pastor Jeremias usa, né? Diz que quando o crente ora, os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas acontecem na face da terra. Então, quando o crente ora, os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas acontecem na face da terra. Ou seja, acontece na nossa vida, acontece à nossa volta. Então, esse é um aspecto, né, da vida de oração e do ministério da oração que a Bíblia deixa claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas nós temos que ter essa posição certa, né, correta, diante da obra da oração. Eu acho que o filme ele foi perfeito em mostrar isso. Acho que em nenhum momento, né, nenhuma pessoa ali que se rendeu ao ministério da oração se exaltou dizendo assim, olha, veja como eu sou poderoso, né, na oração. O poder era sempre de Deus atuando a partir da submissão a Ele, de uma rendição completa a Ele, em humildade a Ele, né, reconhecendo que precisamos dele, né, que necessitamos dele. Eu não sei se vocês concordam nesse aspecto aí, né, do filme. Eu acho que teve uma cena muito interessante no filme, na hora do café lá, que ela foi tomar o café a primeira vez com a Clara, né? Como que está a sua oração, né? Eu vou à igreja às vezes e tal, não sei o quê. Tá na média, né? Aí ela serviu o café morno para ela, né? Mas, né? Aí ela tomou o café morno e falou, mas a senhora toma café morno? Eu falei, não, eu adoro café quente, né? Então, essa analogia foi muito interessante, né? Falou assim, e Deus também gosta de café quente, né? Então, assim, você tem que estar sempre orando, orar sem cessar, né? Então, acho que foi uma analogia muito, muito legal que ela fez no filme. Né? Eu pensei até que naquele momento ela ia explorar, né, a reprimenda do Senhor a uma das igrejas do Apocalipse, né? Não é quente nem é frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Então,
a gente viu a reação dela com o morno, né? E na hora eu lembrei dessa reprimenda a uma das igrejas lá do Apocalipse, né? Você não é frio nem quente, é claro que nós temos que ser quentes, né? Mas o crente morno, né? Ele causa náuseas a Jesus, né? É isso que a visão lá do Apocalipse demonstrou, né? Eu nunca tinha tomado café frio, né? Eu fui tomar no Starbucks aí uma vez, eu nunca tinha tomado café frio na vida, mas eu gostei até do café frio, né? Mas a gente não troca pelo café quentinho de forma alguma, né? Vamos lá, vamos avançando. Só a oração resolve as coisas? E aí? Por que será que essa pergunta está aqui, né? Precisa mais, né, pastor? Oi? É preciso orar, mas agir também, né? Tá. Atitude. Uhum. A própria palavra oração, né, implica ação, né? Você ora, você pede a Deus, mas há coisas que a gente precisa agir, né? A oração nos move a mudar alguma coisa, né? Acho que não só mudar, lembrando uma parte da fala da Ângela, mas é orar e saber que a resposta nem sempre é o que a gente está querendo ouvir, né? E esses dias eu lembro, ouvindo uma música, até quando a gente ela fala até assim, Deus não respondeu, quando Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente quer, então até para isso, a gente não está preparado, a gente até acha que vai orar e vai vir sempre o sim, né? Então, quem mandou orar, né? Às vezes o pessoal, quem mandou orar, né? Então, assim, tanto na ação como no preparo para a resposta. Eu acho que eu lembro muito da minha adolescência, porque eu via muito isso com a minha mãe, via na minha mãe, né? E eu sinto muito que ainda meus filhos não veem isso, né? Às vezes eu faço muito ainda minhas devocionais, não escondida, né? Mas no horário que está mais tranquilo, que eles estão dormindo, ou vice-versa. Então, mas a minha mãe, às vezes aconteceu alguma coisa, ela falava, eu vou entrar lá no quarto, eu vou falar com Deus e eu vou ter a resposta. E às vezes, assim, ela, ao longo dos dias, Deus respondia realmente a oração, que a gente ficava assim, nem sempre era o que ela queria, às vezes não era. E ela falava, mas Deus nos respondeu, né? A gente tinha, né, a resposta. E às vezes a gente nem sempre está preparado. Então, é a ação e o preparo para o que Deus está respondendo, inclusive o nosso coração, para a gente não vir a questionar a Deus, porque é muito fácil, né? É muito fácil. Mas por quê? Né? Então, é bem difícil, né? A gente ter isso na prática, na ação prática. As maneiras que Deus responde: sim, não e espere. E no espere, Deus tem uma razão que nós desconhecemos. E talvez duas lógicas não é o momento, não é o tempo, e nós não estamos preparados para ele, né? Então Deus pode não nos responder, não porque ele não nos ame ou não nos escute, né? Porque ele tem e quer o melhor para nós. E o melhor dele tem o tempo dele, tem a hora dele, e o não pode ser porque ele tem outros planos para a nossa vida, né? Mas o mais difícil é receber um não, né? De Deus, quando nós não nos sujeitamos a ele e nos submetemos à vontade dele. Deixa eu ver o que nós colocamos aqui nesse ponto. Eu pensei nesse texto de Tiago, que foi citado também lá no texto, né? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós gostamos muito de que o diabo nos resista e fuja, né? Mas antes dessas duas ações, né?
da nossa resistência ao diabo e da fuga dele de nós, há algo muito importante. É sujeição a Deus, é submissão a Deus. O texto continua, né? Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Nós queremos resposta imediata, né? O diabo fuja, que os problemas desapareçam, mas até que às vezes mais para próximos de Deus e para entender a vontade dele. E tem uma outra aqui, eu achei muito interessante. Vocês estão aí ainda ou eu fiquei sozinho, hein? Não, vocês estão aí, né? Estamos aqui. Tem uma travadinha, deve ter dado um delay aí para você. É que a nossa internet hoje está meio estranha, tá? Mas eu separei essa oração do reverendo Elben, na revista Ultimato, para pensar sobre isso, né? Que a oração só e deixar as coisas com Deus, mas veja o que ele diz nessa oração aqui. Vamos orar em favor da vida em abundância. Ó Deus, além do pão de cada dia, dá-me graças que enriqueçam o meu espírito, que aumente a minha comunhão contigo. Vitória sobre o meu pecado particular, para não entristecer o Espírito Santo. Direção sobre o que fazer, onde fazer e quando fazer, para eu não sair do centro da tua vontade soberana. Domínio próprio, que é o fruto do Espírito, para negar-me a mim mesmo diariamente, quantas vezes forem necessárias. Acertos nas tomadas de decisão e nas palavras a proferir, para não ter que voltar atrás. Humildade verdadeira e interior, para enfrentar a autoavaliação equivocada, mentirosa e desastrosa, e para não me colocar em um pedestal. Equilíbrio quanto à análise das minhas ações, para evitar os extremos e não cair nem na complacência, nem na intolerância. Sabedoria que provém do alto, para discernir entre o bem e o mal, entre o doce e o amargo. O poder do Espírito Santo, que é sobrenatural, para vencer os dominadores deste mundo de trevas e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A bênção que vem de ti e que, de fato, faz diferença para obter sucesso em tudo que faço, tendo em vista a tua glória. O enchimento do Espírito que habita em mim para anunciar o Evangelho. Eu achei muito interessante essa oração do reverendo Elben, né? Porque ele coloca ali coisas que nós devemos buscar na nossa vida, além daquilo que é orar e esperar que Deus vai responder, né? Mas, às vezes, Deus quer que nós sejamos parte da resposta dele, né? Que ele quer dar aquilo que nós estamos pedindo. E, para isso, nós precisamos de submissão a ele. A próxima pergunta é a seguinte. Oramos para convencer Deus a fazer o que queremos e a ficar do nosso lado? Se não, por que oramos? Legal. Uhum. Eu acho que isso ficou muito claro na discipuladora, né? Ela instrui a Elizabeth, né? Você quer ter as rédeas, você quer ter o controle, você quer agir, né?
mas a oração vai fazer com que Deus haja. Então, não é dobrar a vontade de Deus à nossa vontade. É nós nos dobrarmos à vontade dele ao agir dele. Por isso que, às vezes, a oração, apesar de deveria ser tão natural e necessária, é tão difícil, né? Porque a oração mexe com o nosso orgulho, com a nossa dependência de Deus, com dobrar a nossa vontade à vontade de Deus. A oração, ela é benéfica para nós, né? Quando nós nos submetemos a Deus e à sua vontade. Aqui eu coloquei essa pergunta do Catecismo Maior de Westminster. O que é oração? Oração é um santo oferecimento a Deus dos nossos desejos, pelas coisas conformes a sua vontade, em nome de Cristo, e com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Então, é um oferecimento a Deus dos nossos desejos. Nós temos desejos, nós os submetemos a Deus, mas que ele seja conforme a vontade dele, como Jesus Cristo fez lá no jardim, né, do Getsemane. É sempre em nome de Cristo, ele é o nosso mediador, mas ele vai além de um oferecimento, né, ele vai com a confissão de que somos pecadores, não merecemos nada, mas agradecidos pela misericórdia dele em nos ouvir, né, em podermos falar com ele. Jesus, explicando a importância da oração, ele afirmou o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, referindo-se aos gentios, né, que presumiam que pelo muito falar lhes seriam ouvidos. Veja o que Jesus diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aquilo que o Alê estava colocando ali. Nós não precisamos informar nada a ele. Ele sabe antes que nós peçamos a ele. Agora, se Deus sabe o que preciso, se ele conhece todas as minhas necessidades, por que então devorar? Qual a finalidade da oração, se Deus, antes mesmo que eu lhe apresente qualquer pedido, já sabe o que de fato necessito? Eu acho que, para mim, o segredo está aqui: relacionamento pessoal. O que um pai mais gostaria de ouvir de seus filhos? Não é muito difícil saber o que eles necessitam, né? Nós sabemos que os nossos filhos geralmente necessitam, pelo menos, aquelas coisas mais essenciais e práticas, né? Principalmente quando se tornam de coisas materiais. Como pai, nós não negamos aos nossos filhos aquilo que é possível e que nós julgamos necessário para o desenvolvimento físico, mental, social e espiritual deles. Nós estamos trabalhando para isso. No entanto, o que eu mais gostaria de ver nos meus filhos, e estou certo que também eles mais procuram em mim, embora nem sempre demonstremos isso, é uma relação pessoal de amizade, amor, respeito e aceitação. Nós não queremos viver uma vida utilitária, né? Só pedindo as coisas e recebendo. Se nós, que somos pais, sabemos que os nossos filhos necessitam e temos o maior prazer em atender, nosso Pai Celeste, com toda certeza, também sabe o que precisamos, o que é melhor para nós, e tem muito mais prazer em responder ao anseio dos seus filhos. Mas o que o Pai do céu busca são filhos que o procuram, não pelo que ele pode e tem para oferecer, mas por quem ele é e pelo prazer de estarem com ele em comunhão e amizade. Porque Deus sabe o que necessitamos. Se nós o conhecemos como um pai que nos ama, que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, sabemos que podemos descansar em seu amor e providência. E, consequentemente, aquilo que necessitamos deixa de ocupar primeiro lugar na agenda dos nossos encontros, conversas com Deus. Nosso maior anseio é ter relação com Ele do que simplesmente fazer os pedidos. Como pai, o que mais gostaria de ouvir dos meus filhos não é a lista de itens que precisam, muitos deles legítimos, outros nem tanto, e quem sabe a maioria absolutamente supérflua.
mas de estar com eles, poder amá-los e ser amado, gozar de uma amizade intensa, íntima e pessoal. Quando Jesus afirma que o nosso Pai sabe o que necessitamos, ele muda, então, radicalmente todo o conceito utilitário que temos da oração. Ele demonstra, com tais palavras, Jesus demonstra que nossas necessidades fazem parte da agenda e do cuidado de Deus antes mesmo que nós tenhamos consciência delas. Jesus aponta, então, para um novo modelo de relação a partir da oração. A pauta das nossas orações não somos mais nós e nossas necessidades, mas Deus e nossa comunhão com Ele. Oramos não para reivindicar nossas necessidades, mas para demonstrar amor e afeto por nosso Pai. O pastor Ricardo Barbosa é um pastor lá de Brasília que nos desafia a pensar na oração como essa relação pessoal e não uma relação utilitária, né, com Deus. E eu acho que o filme foi perfeito nisso também. Apesar dele ele girar em torno do problema, né, daquele casal e daquela família, mas em nenhum momento eu entendi que Deus poderia responder e teria que responder da forma como eles desejavam. A discipuladora foi sempre pronta em mostrar, olha, esse quarto é para a intimidade de você com Deus, né? Diária. Não é algo só no momento da luta, né? É algo que tem que ser constante na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Depois eu vou passar isso tudo para vocês, tá? Terminando aqui, a gente faz um PDF e passa para vocês depois refletirem mais sobre isso. Dani, como é que a gente está de tempo aí? Para eu saber aqui o que eu coloco aqui. Eu aqui, uma das crianças começou a vir correr, não sei na casa de todo mundo aí como é que tá. A base de medida são as crianças, os filhos. Não, mas por nós ainda está aguentando aqui. Se eu não aguentar aí... Eu vou colocar esse último ponto, então, para a gente encerrar, e depois eu passo o texto, vocês podem ir. Você tem que ter um modelo perfeito de família e relacionamento para ajudar os outros? Porque o filme mostrou, né, a necessidade que nós temos de alguém ao nosso lado, na nossa luta, né? Eu, como pastor, o meu chamado para o pastorado, né, tem um tripé, né? Um tripé. Oração, Bíblia e assistência pastoral. E a assistência pastoral é essa, de estar ao lado das pessoas e caminhar com elas, né? Então, esse é um mandamento não só para o pastor, mas para todos nós, né? Na família da fé, nós damos suporte uns aos outros na nossa caminhada. Devemos ser assim. Agora, você precisa ter um caráter perfeito, você precisa ter uma família perfeita para poder ajudar os outros? Se for depender disso, ninguém se ajuda. Bom, né? E é justamente isso que eu coloquei aqui. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem disse isso? Paulo. Mas veja o que ele diz. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, Paulo sabia que ele era pecador, não é demagogia dele, ele sabia disso porque teve um encontro com Jesus, né? Mas o Senhor transformou a sua vida
e ele pode servir de modelo, mesmo na sua imperfeição, e nós vemos, né, em Paulo, aquela discussão que ele teve com Barnabé, né, e Marcos, mas lá no final da sua vida ele diz, olha, manda Marcos, porque ele me é útil, né, mostrando a reconciliação dele, né. Ele teve ali uma discussão com Pedro também, mas Paulo era um ajudador de todas aquelas igrejas, né, ao enviar as suas cartas, ao falar sobre assuntos tão importantes que trazia fortalecimento para a vida das pessoas. Então, gente, é isso aí. Não sei o que alguém deseja mais colocar, mas esses pontos aí eu pensei em ressaltar, porque o filme foi claro nisso, e eu creio que nós precisamos restaurar, né, esse fervor maior pela oração, pela dependência de Deus, e por uma vida de relacionamento com Deus, né? Não um relacionamento utilitário, mas um relacionamento de amor, de amizade, né? de humildade com o Senhor na nossa caminhada. Então, da minha parte, é isso aí. Assim como o filme, né? Precisamos de uma semana para absorver as falas. É muito gostoso. Em primeiro lugar,